Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje vamos para a terceira parte do livro Nos Domínios da Mediunidade. Logo na primeira parte eu disse que o livro era bastante complexo, não tinha como dividi-lo só em duas partes. Pois é, e agora nós estamos na parte final, para o fechamento do livro. Como, vou repetir o que eu sempre digo, todo esse nosso estudo, ele não tem como objetivo explicar o livro e você não ler o livro porque já foi tudo explicado. Não, claro que não. Cada programa nosso tem mais ou menos 20 minutos de tempo. Eu não tenho como em 20 minutos explorar todo um livro, nem em uma hora. Lembra dos filmes? Você lê um livro, aí os caras transformam o livro em filme, você vai assistir os filmes, você fala, puxa, mas o filme é 10% do livro. É a mesma coisa aqui. Nosso objetivo é, quem sabe, desenvolver em algumas pessoas a vontade de voltar a ler os livros de André Luiz, ou um livro específico que você não leu, aí fizemos um comentário aqui, chamou a atenção, você vai lá, pega o livro e lê. É esse o nosso objetivo. Bom, esse estudo, Nos Domínios da Mediunidade, é um livro que a cada capítulo ele trata de um contexto de mediunidade. Tem alguns capítulos que ele aborda outros aspectos, mas a maioria dos capítulos vai trabalhar o fenômeno mediúnico. Vamos ter um outro livro do André Luiz chamado Mecanismo da Mediunidade, que também vai trabalhar a mediunidade novamente, só que de uma forma um pouco mais técnica. Aqui ele está mostrando situações do dia a dia que a mediunidade oferece. Um livro de 30 capítulos, 285 páginas, o autor, o nosso querido André Luiz, e o médium, não tem o que falar, né? Nosso querido Chico Xavier. Capítulo 21. Capítulo 21, mediunidade no leito de morte. Olha que coisa interessante, pessoal. Uma mulher no leito de morte, invigilante, atrai o espírito do filho desencarnado e imanta-se a ele. Num transe mediúnico prejudicial a ambos. Filho era alcoólatra e desencarnou assassinado. Ocorre nesse capítulo que a moribunda, num sobre-esforço final, ainda encarnada, consegue em perispírito visitar a irmã consanguínea, que se lhe restava na terra, e a irmã, por sua vez, registra a visita. Então, olha, ela num leito, já prestes a desencarnar, uma pessoa extremamente problemática, o filho já tinha desencarnado, era um filho também problemático, foi assassinado, coisas que nós temos no nosso dia a dia, infelizmente, são situações terríveis. E ela conseguiu, num momento ímpar, forças para se desligar do corpo, visitar a única pessoa da família querida dela que ela tinha, que era a irmã registrou a presença dela ali e logo se tocou, minha irmã vai desencarnar, dito e feito. A irmã voltou e desencarnou. Isso ficou registrado. Muito interessante, né? E essa mãe criou uma ligação com esse filho desencarnado extremamente perniciosa. Ela desequilibrada, ele desequilibrado e os dois fazendo essa simbiose. Imersão no passado. Uma médium revive cenas do seu passado infeliz e apresenta um quadro de animismo. Não se trata de mistificação inconsciente, mas sim de imersão no passado. Outro caso, alguém que renasce no corpo físico, na condição de mendigo, mas que enverga o esburacado manto da fidalguia e efêmera que envergava outrora. Olha que situação. O primeiro, é importante que a gente entenda. Existe o médium. O médium tem a presença do companheiro espiritual e dá uma comunicação. Existe o médium, que é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não está fazendo a reforma íntima que precisa ser feita para ser um bom médium. Então ele vê que não tem espírito nenhum, ele precisa dar comunicação porque não pode deixar a peteca cair. Então ele fala da boca para fora,
mas não tem espírito nenhum ali para dar comunicação. Isso acontece também. Existe aquele que está fazendo um quadro de animismo. O que é o animismo? O animismo é uma coisa errada? Não, não é uma coisa errada, mas não é mediunidade. O animismo é quando o médium está com boas intenções, ele quer passar alguma coisa, mas ele está passando coisas dele, coisas do passado que ele teve. E aí ele se manifesta como se fosse um espírito sofredor que está com problema. Aí vem alguém para conversar com esse espírito que não tem, é o próprio médium. E quem acaba sendo evangelizado, doutrinado, é o próprio médium. Tem alguma coisa errada aí? Não tem nada de errado, apenas ele está mostrando que a mediunidade, a médium sem espírito do lado, mas aí já é uma coisa consciente. Eu não posso deixar a peteca cair, eu vou fingir que tem espírito aqui, vou falar umas palavras bonitas, mas não tem espírito ali. Tá. E tem o terceiro caso, que é o animismo. Para o médium tem certeza que tem um espírito. Não, mas ele faz uma regressão no profundo do seu inconsciente profundo, lá, busca valores que ele tem lá e põe para fora. O outro caso é alguém que renasce no corpo físico, ele teve uma vida passada que ele era um fidalgo, uma pessoa muito rica, aquele blá 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 todo, e ou porque ele pediu, ou porque foi imposto a ele para seu desenvolvimento, ele vem para uma vida e essa vida, ele vai crescendo, mas vai levando ele para um buraco material. E ele continua tendo a ilusão, desde criança, ele tem aquela ilusão de que ele é melhor do que os outros, que ele é alguém especial. Como é que se fala popularmente? Que ele é a melhor bolacha do pacote. Isso é um desequilíbrio. Esse tipo de pessoa vai ter a ação de espíritos obsessores que se aproveitam e piora o quadro. É o tipo da pessoa que precisa de tratamento, ela precisa ter consciência de que ela está no caminho errado e acordar e começar a fazer as modificações. São provas para a vida da gente, são provas terríveis, mas eu sei que vai existir 1000 palavras, mas espera aí, quem que é isso? E quer dizer que então ele ficou pobre porque ele não soube levar a vida. Mais ou menos, né? Há quem não soube, há quem soube, mas agiu errado. Mas quer dizer então que porque ele foi rico agora tem que vir pobre? Não obrigatoriamente. Às vezes o espírito pede esse tipo de prova. Às vezes o espírito está tão emaranhado de coisas pesadas que impõe uma vida assim para ele. E as coisas caminham ao longo da vida dele para uma situação assim. É bastante complexo, não é meia dúzia de palavras que a gente vai conseguir formalizar e equacionar todo. As reencarnações, elas são muito, muito, muito complexas. Vai lá e leia o livro no Missionários da Luz, Ação e Reação, Obreiros da Vida Eterna, são livros do André Luiz, onde ele diz, mas aí eu estou vendo um livro que eu sei lá se isso aqui é verdade, às vezes é da cabeça do Chico. Bom, então, se for assim, então nem leia porque os valores primeiros que eu tenho que ter, as premissas que tem que ter para fazer esse estudo acredite em Deus, entende que Deus é amor supremo e que Ele gerou para a gente uma coisa chamada reencarnação, para que tenhamos outras oportunidades. A partir da frente, acho que dá para seguir nessa linha de raciocínio, senão não tem como, não tem como. Não que eu esteja certo. O Espiritismo está certo e o resto está errado. Não, de forma alguma. O Espiritismo é uma filosofia de vida reencarnacionista, uma ciência experimental que tem sua metodologia e uma religião, vamos dizer assim, como eu disse no outro. A parte religiosa deveria ser o menor no contexto espírita, mas acaba sendo maior. Os ensinos de Jesus não estão somente no contexto religioso, mas está na filosofia, está na ciência e está na religião espírita. Capítulo 23, fascinação. Esse é um problema sério que acontece com a mediunidade. Um doloroso caso de uma mediunidade destrambelhada, sob a ação cruel de um obsessor desencarnado, põe à descoberta fatos infelizes que já duram um milênio. A vítima de uma vingança, uma médium, tem tanta sintonia com seu algoz que retransmite palavra a um dialeto já morto
usado ao tempo passado, na qual ambos se acumpliciaram em crime. Esse fenômeno caracteriza-se a mediunidade poliglota ou xenoglosia. Então, a médium, uma pessoa que teve no passado coisas lá atrás, há centenas de anos, e ela acaba revelando, através de um processo de fascinação, coisas em que ela não percebe que ela está se colocando junto. A fascinação vai um pouco mais longe do que está sendo colocado nesse capítulo. É aquele médium que ele, agora há pouco falei, que ele se acha a última bolacha do pacote. Ele se acha que ele é melhor de todo mundo. Aquele espírito, não, aquele espírito só comunica através de mim, não, ele não comunica através de outra pessoa. Isso não faz sentido. O espírito vai se comunicar através daquele que ele tiver sintonia, aquele que ele tiver uma conexão legal. Pois é. Então, a fascinação, o nome já diz, o médium fascinado, é difícil de perceber. O médium não percebe. O médium não percebe que ele está descoberto fatos infelizes. Ele não percebe que ele está agindo de forma desequilibrada. Capítulo 24. Luta expiatória. Analisado o caso de uma pessoa que, quando desencarnada, esteve sintonizada e subjugada por espíritos delinquentes. Ao reencarnar, essa pessoa trouxe deficiências orgânicas. É relatado a mediunidade no lar, entre os espíritos que lá convivem, apresentando nossas relações que antecedem ao encarne. Olha que interessante. Capítulo 25, em torno da fixação mental. Outro caso, a fixação mental é algo que o André Luiz explora muito. Essa nossa característica de se fixar mentalmente. Apresenta nesse capítulo o problema da vigilância moral e os descaminhos dela resultante, gerando angústia que sem esforço não se dissipa. Aquele que você se prende sua mente em cima de um assunto e não sai mais daquilo. Psicometria, o capítulo 27 vai tratar, que é uma mediunidade, não é uma mediunidade muito comum. Então existe lá, a pessoa tem um objeto, o médium, de posse desse objeto, ele capta energias que ficou imantada nesse objeto, energias da pessoa que era proprietária, e ele consegue buscar algumas coisas. Então ele fala de um museu, né, onde objetos guardam fluidos opacos, furto das multiplicadas lembranças de que possuíam. Então ele, num museu, um lugar que um médium que tem psicometria vai conseguir ver muita coisa, que aqueles objetos foram de alguém, e às vezes de alguém que se prendeu àquilo. Aí a energia é maior ainda. Mediunidade transviada, capítulo 27, vai falar o ultraje à oração e a mediunidade a que é exposto. As pessoas que criticam o ato de orar, criticam o ato de mediunidade, mostrando o penoso quadro em que espíritas medianamente esclarecidos, mas ociosos, exploram espíritos encarnados em condição inferior para solucionar seus problemas materiais. É outra problemática. Uma coisa é esse ultraje à oração, à mediunidade. Outro também problema é aqueles médiuns que se utilizam dos espíritos para acertar sua vida. Tem muita gente assim, a gente respeita, mas dentro do contexto espírita isso não é uma coisa edificante. Eu já conheci pessoas que falam, não, eu não mexo uma palha na minha vida sem autorização do mentor. Como? Se eu vou trocar de carro, eu pergunto para o mentor se eu devo trocar de carro. Se eu vou fazer isso, eu pergunto para o mentor. Aí eu fico pensando, eu não sei que mentor é esse. Talvez é um espírito brincalhão que está por trás disso. Que um mentor espiritual não vai perder seu tempo com coisas assim. Há de concordar comigo que um mentor, ele tem corações que estão sofrendo, pessoas passando momentos terríveis em suas vidas, e não é 2, nem 3, nem 10, nem 1.000, nem 5.000, são milhões de pessoas no mundo com problema. E o mentor vai se prender a uma pessoa que está preocupada se ela deve ou não mudar de casa, se ela deve ou não comprar uma casa. Não, o mentor não vai se prender a isso. Isso é uma obrigação nossa, isso é uma coisa que nós temos que decidir. Isso chama-se livre-arbítrio.
E o espírito de luz, ele não interfere no seu livre-arbítrio. Ele dá conselhos. Conselho é uma coisa, né? Quando ele vai falar para você, toma cuidado com as coisas que você vai fazer, pensa direitinho no que você vai fazer, procure averiguar os prós e os contras, como se faz uma pessoa sensata, mas decidir, quem decide é você. Capítulo 28, efeitos físicos. As chamadas sessões de materialização, segundo os espíritos, somente... nesse capítulo, o André Luiz vai citar uma coisa que é muito importante. Eu gostaria tanto de participar de uma sessão de efeitos físicos, ver o espírito materializando, mas eu já fui em umas 3, 4, não aconteceu nada. Para mim, não sei, eu acho que não é besteira isso. Claro, se você vai com o intuito de curiosidade, vou ser sincero, depende da casa de espírito, você nem entra. Tem toda uma preparação para você participar de um trabalho desse. Um trabalho desse não é um trabalho aberto ao público, para todo mundo assistir, bater palma, fazer festa, não. Aí você vai chegar na porta lá, alguém que vai ter uma mediunidade adequada vai olhar e vai falar, não, o senhor não pode entrar. Mas por quê? Não, desculpa, o senhor não pode entrar. Se o senhor entrar, não vai ter a manifestação. Os espíritos não vão perder tempo em fazer show. Quem gosta de show somos nós, vaidosos, prepotentes. Os espíritos de luz, eles querem ajudar. Então, o André Luiz escreve assim: somente se justifica quando são realizados com alto objetivo moral, como, por exemplo, a cura de doentes. O emprego do ectoplasma é muito esclarecido nesse capítulo, essa substância que é usada. Então, o espírito vai fazer? Vai, claro que ele faz, mas em situações que é necessário. 29, capítulo 29, anotações em serviço. A ligeira crítica sobre a sinonimia utilizada pela metapsíquica em contraponto à simplicidade evangélica. No final, o assistente Aulus narra novas e belíssimas considerações sobre o espiritismo. A gente tem no mundo de hoje muitas filosofias, religiões, credos espiritualistas, a qual nós espíritas respeitamos a todos, mas infelizmente alguns espíritas, por não ter um conhecimento profundo, acabam tecendo comentários que não representam a doutrina espírita. Por outro lado, há aqueles, como ele fala que a metapsíquica, ela vai ter considerações sobre os contextos espirituais que não espelham a realidade, aquela frieza. O espiritismo, por ser uma filosofia, uma ciência, uma religião, os três juntos, acaba tendo um calor. Ciência tendo valores morais, Kardec já fala isso numa das revistas espíritas. No futuro, a ciência não vai ser tão fria como ela é hoje. Hoje ela tem que ser assim, tá certo, não tem nada de errado. Mas nós vamos evoluir, nós vamos chegar a um ponto em que as conquistas da ciência estarão juntas a conquistas morais, a conquistas do cérebro, com conquistas do coração. Tudo vai trabalhar junto. E essa é uma coisa que a metapsíquica, lá no século XIX, no começo do século XX, faz algumas considerações sobre mediunidade que não bate com a forma como o espiritismo procura analisar. O espiritismo está certo? Eu não sei se o espiritismo está certo. Porque falaram assim para Kardec, o espiritismo não tem explicação para tudo? E o Kardec disse ao interlocutor, porque a ciência tem explicação para tudo? Nós sabemos que não tem. Eu sou da área das ciências exatas, da engenharia, da física, e há coisas que a explicação ela é muito incipiente, não é uma explicação profunda. Não tem. Nós ainda na ciência não sabemos muita coisa. Não sabemos nada, né? Não sabemos nada. As descobertas tecnológicas são maravilhosas. Hoje o mundo é altamente tecnológico, mas não misturem tecnologia com ciência. Ciência é uma coisa, tecnologia... Você tem uma descoberta científica? Tem. Que quando a luz bate no metal, ela solta elétrons, né? Essa descoberta foi feita por Einstein, que ganhou o prêmio Nobel por isso. Agora, vem a engenharia e fala, então acaba desenvolvendo materiais e cria a célula fotovoltaica. Isso é tecnologia. Por isso que
é importante fazer essa distinção. No capítulo 30, no finalzinho, últimas palavras. As várias e sublimes ações dos diferentes médios são aqui filosoficamente enunciadas, com vários timbres poéticos e morais. É apresentado o sacerdócio da paternidade e da maternidade. No finalzinho, no último capítulo. Eles vão falar nesse capítulo sobre a mediunidade, a maravilha que é a mediunidade, para fechar o livro. Mas ele não deixa de falar do sacerdócio de ser pai e de ser mãe. Não importa se é teu filho, se é filho de outro. O importante é o que nós fazemos. Isso é de extrema importância. E a parte mais legal agora. No final, o próprio André Luiz profere uma prece aos benfeitores espirituais. Vai lá no livro, a última página do livro. Tem lá uma prece e sem identificar, a prece reporta-se a gratidão dele para com o bondoso Aulus. Ele faz um agradecimento e fica muito claro que ele está agradecendo o Aulus, que muito fez por ele. E é isso aí, pessoal. Fechamos mais um livro e espero todos na nossa próxima reunião para discutir um novo livro de André Luiz. Um novo livro, um livro daquela sequência que o André Luiz lançou para o mundo. Tá bom? E fiquem todos na paz de Jesus e até a próxima semana.